Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje, segunda-feira, início de semana, até a 13h. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aqui para os nossos entrevistados. 973350038 é o número, você já conhece, mas eu vou repetir mais uma vez aqui, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto, início de semana, né, pessoal? Vamos com saúde, vamos com empenho, vamos com dedicação, para a gente sempre fazer o melhor aqui das nossas missões e das nossas atividades. Vamos escalar, colocar em campo os nossos entrevistados de hoje, que vão debater, vão tratar dos temas por aqui propostos. Doutor Gilberto Natalini, médico, ex-vereador paulistano. Tudo bem, Natalini? Seja bem-vindo. Obrigado por colaborar sempre com a gente. Boa tarde, Mauro. Boa tarde à equipe técnica que está com a gente. Boa tarde a essa bancada ilustre que vai debater o programa hoje e aqueles que estão nos vendo ou nos assistindo pela internet. Obrigado pela presença, Natalini. Também com a gente, mais um médico, o doutor Milton Flávio, assessor da presidência da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Milton, bem-vindo mais uma vez, obrigado também por colaborar sempre com a gente. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de dividir essa bancada com pessoas amigas, queridas e extremamente produtivas para a sociedade paulista e brasileira. Obrigado pela presença. Olha só o time de médicos aqui, hein? Doutor Roberto Martins Figueiredo, biomédico, doutor Bactéria. Tudo bem, doutor Bactéria? Bem-vindo mais uma vez. Oi, querido. Nossa, é um prazer muito grande aqui, não só te rever, como rever Zenaide, rever todo mundo, toda essa bancada maravilhosa aqui, né? A maioria aqui eu já fiz live com o pessoal aqui. Tem um pessoal fantástico aqui. Eu só acredito que quem está vendo o programa vai aprender muito. E quem não está vai perder, mas não tem jeito de perder, não. Fica gravado, é só assistir. E também com a gente o Daniel Matos, ele não é operador da saúde, mas é operador do direito, o doutor Daniel Matos, economista, perito judicial, advogado, especialista em direito tributário. Tudo bem, Daniel? Tudo, Mauro. Tudo legal e boa tarde a todos os colegas e todos os ouvintes. Seja bem-vindo, Daniel Matos, também. Vamos ao nosso primeiro assunto da semana, aqui no programa Gente que Fala, 12h02 agora. A pergunta é: de quem é a responsabilidade de conservar a biodiversidade global? Essa pergunta trava as negociações da COP15, a Confederação das Nações Unidas sobre Biodiversidade, que começou no dia 7 e vai até o dia 19 no Canadá. O objetivo do encontro é chegar a um novo acordo global em torno de uma meta de conservação. A proposta mais popular leva o apelido de 30 por 30 e prevê conservar 30% da biodiversidade até 2030, mas ONGs e movimentos sociais defendem a conservação de pelo menos 50% dos ecossistemas. Os países em desenvolvimento querem que isso ocorra por meio de um fundo global, enquanto os países ricos evitam assumir esse compromisso e dizem que o financiamento deve vir de todas as fontes, sejam elas públicas ou privadas. Natalina, eu começo com você a respeito desse tema, COP15 da biodiversidade, então, começando com racha sobre conservação, e aquela pergunta que eu fiz inicialmente aqui, de quem é a responsabilidade pela conservação da biodiversidade global? Bom, a responsabilidade é de todo mundo, é de cada um, de cada uma, desde o cidadão, da cidadã que tem o seu dia a dia nesse mundo, até a cúpula da ONU, todos os governos, os empresários, as igrejas, enfim, os seres humanos. A responsabilidade é de todo mundo. O secretário-geral da ONU, o Guterres, o português, falou esses dias que a humanidade está num suicídio coletivo, está todo mundo querendo acabar com tudo, porque as coisas estão aí. O mundo está mostrando. Você viu Belo Horizonte, a situação de Belo Horizonte, agora, nesses últimos 2, 3 dias, o que aconteceu lá, e não acabou. Todo mundo está vendo acontecer.
né? Mas a questão econômica, ou a burrice econômica, está falando mais alto, porque, na verdade, não há uma contradição entre você preservar a biodiversidade, preservar o clima do planeta e fazer desenvolvimento econômico, gerar renda, gerar emprego. Não há, é só questão de achar o caminho. E as pessoas não querem nem procurar o caminho. Então fica essa briga, quem paga a conta, quem deixa de pagar, e quer empurrar um para o outro para o um, e o mundo vai se destruindo. O que nós estamos assistindo é uma catástrofe. Eu não quero ser pessimista nem alarmista, mas o que a gente tem visto é a catástrofe ambiental e social que está caminhando na humanidade. Infelizmente, mais uma COP que você vai ver, vai ter resultados menores do que a gente precisa. Milton Flávio, Natalini disse que não quer ser pessimista nem alarmista, mas o fato temos que ser realistas, né? O que está acontecendo. Ele destacou o que foi visto nessa semana que passou em Belo Horizonte, a natureza apresentando a sua conta, dando o seu recado. E temos que encontrar o caminho para a solução aí do equilíbrio que está perdido, né? Não é apenas em Belo Horizonte, não é Sim, apenas é um exemplo no Brasil, né? A natureza vem tentando mostrar ao mundo, né, em todas as regiões, em todos os continentes, que nós passamos do limite. Eu vou aqui, Mauro, gastar 2 minutinhos para contar uma coisa da minha vida, né? Eu fui secretário da Saúde de Botucatu em 1992, olha bem, 92. E era uma coordenadoria que se transformou numa secretaria. E eu fiz uma coisa extremamente inovadora, eu diria, para a época, e ainda hoje seria surpreendente se alguém repetisse. A minha secretaria era uma Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente. Por quê? Porque eu achei que a melhor forma de convencer a população de que o meio ambiente jogava, né, um papel importante na saúde, não apenas planetária, mas também na saúde individual, era conectar, né, esses dois interesses numa mesma pasta. E, em função dessa medida ou dessa iniciativa, nós pudemos começar em Botucatu uma série de processos, coleta seletiva de lixo, educação ambiental, trilhas, e a população assumiu isso como um desafio. É verdade que Botucatu em Tupi-Guarani significa Buenos Aires, né, bons ares. Então, ela já tinha uma tradição de preservação planetária, de preservação de meio ambiente. Mas eu estou dando esse exemplo para mostrar que, se você não tiver instrumentos, se você não tiver iniciativas que convençam a população, como disse o Natalini, a responsabilidade é coletiva, é global, é de cada um de nós, né? E, a partir daí, né, na Europa, você não elege um presidente se ele não tiver compromissos muito sólidos com o meio ambiente, com a preservação planetária, né? Eu fui subsecretário de Energia Renovável em São Paulo e pedi demissão quando o governo entendeu que ele não ia conseguir cumprir com os compromissos da PENC de 98 e abandonou, né, praticamente aquilo que a gente vinha fazendo em São Paulo, que era um grande trabalho no desenvolvimento das energias renováveis. Então, eu só queria insistir nisso, quer dizer, né, nós não podemos desistir, nós temos que perseverar, né, e convencer o cidadão de que, se ele não fizer algo, ou se ele não fizer muito, né, os seus filhos e netos não terão um planeta viável para viver. Doutor Bactéria, olha só que legal, né? Esse relato do Milton Flávio. Em 1992, 30 anos exatamente, esse trabalho se transformou depois numa Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, ou seja, meio ambiente tem tudo a ver com saúde, e a falta de meio ambiente, ou a falta de preservação, tem tudo a ver com a doença, que é a sua área. Eu acho que está perfeito, né? Eu gosto de praticamente uma aula, né, que a gente escuta, né? Que eu escuto os anteriores da gente aqui. Mas você perguntou, né, quem que é o responsável, né, pela natureza, pelo ambiente, isso daqui. Eu sei que não é responsável. Aqui não é responsável o marciano, o venusiano, né, o que mora em Plutão, o que mora no outro mundo, né? Que no quem mundo da mora Lua. Tem muita gente que mora no mundo da Lua, mas isso aqui também é responsável. mas quem mora nesse país aqui, nesse mundo, é responsável, gente. Então,
o Natalino foi muito feliz, né, quando ele falou assim, que é de todo mundo, né? Que tem muita gente que eu vejo que discute sobre o meio ambiente e tudo, mas tem um sítio que corta a árvore, tá? Não planta nada, não preserva nada, né? Se tem um pneuzinho, joga no rio, um colchão, joga no rio, né? Não está preocupado com lixo, não está preocupado com matar animais, não está preocupado com nada. Não é? E esse COP que teve, eu acho que deviam acho que está errado, que devia colocar um A no final. Devia ser cópia, em vez de copy, porque é cópia de todos os erros que foram dos outros COPs. Que tudo se fala, porque o pessoal vai de jatinho, o pessoal vai de gasta-se muito para se fazer essa reunião, e os resultados não são muitos, não. Gente, não é. Eu acho que a equação já está feita. Tá? Que meio ambiente, saúde, tudo tem que ver com educação. Tem que ver com educação. Nós tivemos um exemplo muito grande aqui em 2020, quando chegou a pandemia. A pandemia que nós vimos, né, ligava a televisão, não importa quem é que estava lá, mas tinha sempre alguém falando lave as mãos, higienize isso, higienize aquilo. Então, nós tivemos uma redução de doenças relacionadas com falta de higiene tremendamente. Isso daqui prova que aquele Kaori Ishikawa, que era aquele japonesinho que falava de qualidade à beça, né, que infelizmente ele morreu, mas ele falava que qualidade se começa com treinamento, se termina com treinamento. Então, a educação, gente, é ensinar o pessoal, é dar educação para a população. Não adianta nada você querer botar goela abaixo do pessoal através de leis. Se não educar as pessoas, pode ser que todo mundo tem um jeitinho para burlar as leis. Então, o pessoal tem que ter educação. Acho que não cuidar do ambiente, em primeiro lugar, é uma falta de educação que as pessoas não têm. Daniel Matos, e o aspecto econômico disso tudo? Eu queria abordar com você, esse final da nossa nota aqui. Os países em desenvolvimento querem que o dinheiro venha de um fundo global. Os países ricos evitam assumir o compromisso e acham que o financiamento deve vir de todas as fontes públicas ou privadas. As duas, na verdade. A gente tem um problema aí geopolítico, né? Porque, tecnicamente, como o doutor Natalini disse, é um interesse de todos, né? Em prol de todos. Logicamente que isso demanda um custo, né? Os países em desenvolvimento, eles têm uma situação financeira completamente diferente de um país já desenvolvido. Logo, o motivo do que legitimaria, né, solicitar a constituição de um fundo, porque eventuais desenvolvimentos econômicos, né, ou investimentos em economia de uma forma geral, quer seja em economia sustentável ou não, isso vai ter impacto inegavelmente na vida de todos, né? Ou seja, a gente acaba tendo aí uma questão muito sensível no momento atual, e eu acho que até porque um dos motivos que trava as negociações, que é vem sendo visto muito a questão da possível recessão econômica no próximo ano, né? Porque a gente não tem um desenvolvimento econômico em forma geral, né? A economia mundial ela não cresce ao que se tinha de expectativa, logo como você acaba tendo um futuro um pouco incerto em relação à tua capacidade de manutenção nesse cenário terrível que a gente vivencia, logicamente que, por mais que seja interessante, né, a COP, né, a COP15, e principalmente a necessidade de proteção à biodiversidade global, como disse, acho que foi o doutor Roberto, não, o doutor Bactéria, que falou que eu acho que vai ser uma cópia, né? Eu acho que infelizmente, a gente não vai ter o resultado que se espera, uma pena. 12h13, pessoal, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira. Vamos seguir aqui para o próximo tema, para debate e análise dos nossos convidados. O nome que vai comandar a supersecretaria que unirá infraestrutura, meio ambiente, transportes e logística a partir de 2023, indica forte foco em obras e infraestrutura aqui em São Paulo. Natália Rezende é advogada, engenheira civil e procuradora federal. E nunca atuou na área ambiental, mas seu perfil tem consonância com o plano de governo apresentado por Tarcísio de Freitas, o governador eleito, plano que prevê, inclusive, nesse setor, facilitar e agilizar processos licitatórios. Sua avaliação, doutor Natalini, sobre o nome de Natália Rezende para o comando da Política Ambiental de São Paulo a partir de 1º de janeiro. Olha, Mauro, São Paulo foi
ponta de lança no Brasil, na questão ambiental. A primeira Secretaria de Meio Ambiente Estadual do Brasil foi criada pelo Montoro. O primeiro secretário foi o Zé Pedro de Oliveira, que é um grande ambientalista reconhecido internacionalmente. De lá para cá, várias personalidades de importância, Fábio Feldman, José Goldenberg, Stella Goldstein, entre outros, foram. São Paulo tem protagonismo na política climática, teve protagonismo quando acabou com a queima da cana, a recuperação das matas da Serra do Mar, foram um grande... o fim da poluição industrial, que a CETESB atuou junto com a Fiesp, mas diminuiu muito os dejetos industriais jogados nos rios e nos córregos. Bom, São Paulo começou a mancar, e, vamos dizer assim, a mancada maior foi quando se nomeou o Salles secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. O Salles é aquele da boiada. Passa a boiada, e passou a boiada, e acabou sendo demitido lá, mas foi secretário. Depois daquilo, o próximo governador, que foi o Dória, ele fez a maluquice de juntar, de agregar a Secretaria do Meio Ambiente numa Secretaria de Infraestrutura. E a Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, que era exemplo para o Brasil e para o mundo, perdeu o protagonismo, ficou de auxiliar, ficou embaixo do guarda-chuva da outra secretaria, que era a infraestrutura, muito mais, que dava as cartas. Agora, o governador que assumiu cometeu um pecado maior ainda, porque ele pegou a Secretaria do Meio Ambiente e juntou com essa infraestrutura, com logística e com transporte. Quer dizer, isso é dizer para o mundo a importância que o governo de São Paulo está dando para a questão ambiental. O nome da secretária, ela pode entender lá de logística, tudo bem, eu nem a conheço, mas de meio ambiente ela não sabe nada. E ela está ali como especialista para fazer concessões, né? Agora, conceder o meio ambiente nessa fase da vida é uma falta de visão, realmente. Eu tenho criticado muito essa atitude, já começado anteriormente, como eu disse, mas continuado e piorado no atual governo. São Paulo vai perdendo o protagonismo que tinha no Brasil na questão ambiental com essas atitudes governamentais que estão acontecendo. Essa é a minha opinião. Vamos ouvir o doutor Milton Flávio a respeito. Milton Flávio, Supersecretaria, Infraestrutura, Meio Ambiente, Transportes e Logística, esses temas, de fato, conversam entre si, e tudo junto e misturado, assim, quem faz tudo acaba não fazendo nada. O que você acha? Eu concordo em gênero, número e grau com o Nathalie. Tive divergências muito fortes com o governador Dória, quando ele fez essa junção absolutamente inaceitável. Eu vou aqui, inclusive porque temos um advogado, o doutor Daniel está aí e pode nos ajudar. Veja bem, qual que é a função da Secretaria de Meio Ambiente? Além de nos ajudar na preservação planetária, na implementação de projetos que valorizem o meio ambiente, que criem sustentabilidade, ela tem a responsabilidade com a CETESB de impedir o desenvolvimento, a aprovação, a implementação de projetos que contribuam com a destruição ambiental. E eu dizia para o Dória, na ocasião, como é que você pode colocar na mesma secretaria o órgão demandante e o órgão fiscalizador? Eu me disponho, eu me proponho a fazer uma estrada que atravesse aí uma reserva ambiental. A procuradoria da minha secretaria é a mesma. Portanto, eu vou pedir para invadir uma área ambiental e a Procuradoria do Meio Ambiente, que está junto na mesma secretaria, vai autorizar? É isso que você está me dizendo? Quer dizer, como é que pode? Isso é uma insanidade. Eu diria que o Tarcísio, nesse momento, ele está sofrendo dos efeitos que foi dito ainda há pouco, do menino da porteira, que dizia passa boiada. Isso é típica ação deletéria, premeditada, para passar a boiada, sim, para colocar tudo numa mesma secretaria e mandar ver, como diria o outro. Vamos aproveitar.
nós já estamos vivendo, a Natalini sabe disso, né, um apagão na questão elétrica em São Paulo. O fato de você ter acabado com a Secretaria de Energia fez com que todo o trabalho que nós desenvolvemos, né, para ampliação do nosso parque de energia renovável, fotovoltaica, biomassa, biocombustíveis, biogás, deixasse de existir, né? Agora, o Tarcísio vai além. Ele faz pior ainda, né? Eu não consigo entender, a não ser que não, eu tenho certeza que é para passar boiada, sim. É para colocar no mesmo ambiente, sob a mesma guarda, sob a mesma procuradoria, né, ações que são absolutamente conflitantes, o fiscalizador com o agente degradador, para que não haja nenhum tipo de impedimento, né? E o trator vai passar. Como é que se soluciona isso, então, Milton Flávio? Esse conflito, ou seja, é você ter o demandante e o fiscalizador juntos, Mauro, não pode, Mauro. Isso é absolutamente inaceitável. É inaceitável. Né? Eu acho que o Ministério Público tinha que agir, inclusive. Né? Porque tem hora que o político, por mais que você possa falar, eu tentei convencer o Dória, não consegui. Né? E eu dizia para ele, infelizmente, isso não vai dar certo. Né? Os nossos projetos todos ambientais, de energia renovável, vão ser abandonados. 4 anos depois, eu posso te afirmar isso. Foi um desastre o governo do Dória na questão ambiental. Tirando a questão do Rio Pinheiros, nada mais foi feito. Foi uma ação importante, mas pontual. Né? Nós não tivemos nenhum avanço no tratamento do lixo, nós não tivemos nenhum avanço na implementação de nenhum projeto de energia renovável em São Paulo. Nós não estimulamos a criação, a transformação, por exemplo, da vinhaça em biogás, que poderia dar independência de São Paulo, né, na questão do gás natural. Né? Enfim, mas nesse momento, você agregar ainda mais secretarias, né, não há competência. E veja bem, eu vou aqui colocar um dado importante. Né? Há pouco tempo atrás, eu tive uma conversa com o Chucre, porque o Estado estava começando a discutir, o secretário atual, né, de infraestrutura, começando a discutir a migração do mercado cativo de energia para o mercado livre, porque isso pode propiciar uma economia de 30% nos custos de São Paulo com energia, que hoje chegam a 2 bilhões de reais por ano. Sabe o que ele me disse? Milton, eu estou ilhado, eu não tenho quadros técnicos e não pode ter. Como é que você vai montar uma secretaria, né, se o cargo maior, depois de secretário, é o cargo de uma ação técnica com 4 ou 5 mil reais? Então, o problema não é só juntar todo mundo, é você rebaixar o potencial, rebaixar a capacidade e ter uma secretaria que é incapaz de responder às demandas que ela vai receber. Então, a solução para esse conflito passa pelo Ministério Público, que tem que ser provocado. Tem que ser provocado. Se politicamente não resolver, aliás, já devia ter feito alguma coisa. O Ministério Público está aí para isso. Daniel Matos, se olhar sobre esse conflito. Vamos lá. Juridicamente, o Ministério Público ele tem a função principal de proteger direitos difusos e coletivos, então, dado que o doutor Flávio falou, ele teria, sim, legitimidade para atuar caso seja constatado algum tipo de violação ou dano coletivo, né? Em termos econômicos, quando você tem essa junção, né, dado que o atual governador, né, que vai assumir agora no começo do ano, ele vem de uma linha um pouco mais liberal, né, comparativamente ao concorrente dele na época em eleição, a teoria econômica justifica muito disso, que isso poderia ser interpretado como uma medida econômica um tanto liberal, no sentido de que você diminui a quantidade de órgãos públicos para reduzir o custo, né, e dar mais liberdade econômica, né. Juridicamente também a gente tem o que se chama de EIA-RIMA, está no Código Florestal, que fala que qualquer medida que venha a ser aprovada ou deferida tem que ser feito um estudo de impacto ambiental com o seu relatório de impacto ao meio ambiente. Então, acredito que, como isso é previsto em lei, isso ainda seja obrigatório, caso isso eventualmente venha a ser violado,
Aí vem muito o que o doutor Flávio falou da atuação do Ministério Público, porque esse relatório ele é fundamental, porque no relatório você vai ter o que aquilo pode potencialmente ou efetivamente afetar o meio ambiente e os seus impactos correspectivos, né? Então, a gente tem uma medida, em síntese, a gente tem uma política liberal, né, de reduzir ministérios, a teoria econômica de origem é muito assente nesse sentido, né? E juridicamente a gente pode sim ter uma participação do Ministério Público caso seja constatado algum tipo de abuso à lei. Doutor Daniel, Meio... só para agregar, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, quer dizer, né, é impossível que a nova secretária tenha competência, né, com a amplitude que a pasta exige. Né? Os interesses são tão grandes, as áreas envolvidas são tão amplas, que eu não conheço ninguém nesse momento, pelo menos eu não conheço, né, que tenha competência para gerir essa infinidade e diversidade de problemas em função da sua competência pessoal. No momento em que você junta as secretarias, você reduz a tua capacidade, porque os cargos são limitados. Né? Eu dava esse exemplo do Chucre. A Secretaria de Energia ela tinha 4 subsecretarias. No momento que você juntou a Secretaria de Energia com as demais secretarias, nós não tínhamos o secretário, nós não tínhamos o secretário adjunto e nós não tínhamos 4 subsecretários. O que sobrou foram cargos técnicos, o que fez com que nós não tivéssemos, por conta do salário que é pago, né, a condição de contratar técnicos competentes que pudessem dar subsídios, dar substrato, né, para que as ações pudessem acontecer. Qual que era a dificuldade da secretaria? Eles não tinham capacidade de fazer, ou não têm a capacidade hoje de fazer, um edital para fazer a migração do Estado, do mercado cativo para o mercado livre. Eles não têm corpo técnico para isso. Agora vai ficar pior ainda. Como é que você vai dar suporte para essa secretaria, né? E para essa secretária, com essa imensidão de problemas, quando você, no máximo, vai poder contratar funcionários com salários de 4 ou 5 mil reais? Você é capaz de imaginar algum técnico competente, nesse momento, que se dispõe a trabalhar por esse salário? Tá, uma pergunta? Não, assim, eu compreendo o ponto, é que em termos econômicos você tem uma política liberal, né? E em termos de jurídicos, a questão da participação do Ministério Público, eu acho que vai depender muito, né, como o doutor falou, do que for feito daqui para frente. Caso não seja atendido ou seja constatado eventual dano ao meio ambiente, aí sim vai legitimar a participação do Ministério Público. É porque tudo depende de prova quando você vai instaurar eventual processo investigativo ou até mesmo uma ação judicial, caso necessário. 12h27, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, uma parada breve por aqui, gole de água para todo mundo, a gente vai para o intervalo, mensagem do nosso apoiador e voltamos em seguida. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. 12h28, estamos de volta com o programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, pela OTV, ao vivo, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa análise de hoje, esse nosso debate com os especialistas aqui com a gente. Milton Flávio, agora é a notícia boa. Novo relatório da Agência Internacional de Energia diz que a crise global está provocando uma forte aceleração nas instalações de energia renovável, com o aumento da capacidade mundial quase dobrando nos próximos 5 anos e ultrapassando o carvão como maior fonte de geração. Segundo a agência, as preocupações causadas pela invasão da Ucrânia pela Rússia motivaram os países a recorrer cada vez mais a fontes renováveis, como a solar e a eólica. E a expectativa agora é que a capacidade global de energia renovável cresça 2.400 gigawatts no período que vai de 2022 a 2027, uma quantidade igual a toda a capacidade atual de energia da China. Enfim, aí uma notícia boa, né, Milton Flávio?
Olha, eu perdi um pedacinho, né, porque eu fui buscar água, né, Sim, o novo relatório da Agência Internacional de Energia, que diz que a crise global está provocando uma forte aceleração nas instalações de energia renovável. É verdade, mas, por outro lado, né, o encarecimento dos equipamentos, das placas, porque a demanda passou a ser muito grande. De qualquer maneira, Mauro, eu acho que isso vale a pena para reforçar que o Brasil, nesses 4 anos de governo Bolsonaro, não fez nenhum leilão de energia. Eu me lembro que, durante a campanha, o Bolsonaro dizia: olha, vamos fazer um grande parque. Vamos, não. Quem vai fazer é a iniciativa privada. Não há nenhuma participação do governo. São Paulo, o que foi desenvolvido nos últimos anos, foram resultado da nossa gestão, quando ainda era governador o Geraldo Alckmin. Nós não temos nenhum projeto novo em desenvolvimento em São Paulo, né? O que nós temos hoje é iniciativa privada. Aliás, dizem bem os investidores, os especialistas, que o governo pode fazer hoje é não atrapalhar, porque ajudando ele não está mesmo, né? Então, se ele não atrapalhar, ele já faz muito, porque não fazem leilão. A cada dia que passa, eles criam dificuldades e reduzem benefícios que hoje têm os consumidores ou os investidores na área, né? Hoje, no ano passado, inclusive, né? Nesse ano, né, nós tivemos uma mudança na legislação federal, de tal maneira que as novas outorgas de energia renovável reduzem em quase 50% os benefícios que os consumidores terão desses projetos, né? Então, eu só estou tentando dizer que de fato, uma demanda mundial. É verdade que, com a guerra da Croácia, a demanda está ainda hoje maior, né? Da Ucrânia. Como? Da Ucrânia. Guerra da Ucrânia, não da Croácia. Desculpa, né? A da Croácia também foi uma guerra para o Brasil, né? Enfim. Desse processo. Mas, de qualquer maneira, é a Ucrânia, né? Então, sim, infelizmente, né, essa situação mundial reforça a necessidade de que nós tenhamos alternativas, e alternativas que sejam renováveis, que sejam sustentáveis e que não participem da contaminação do planeta. Porque, nesse momento, pela falta de alternativas, nós estamos vendo, né, que a Europa tem sido obrigada a voltar a utilizar processos energéticos que são condenáveis, porque contaminam o meio ambiente. E eu quero destacar mais uma vez: isso vale para São Paulo, isso vale para o Brasil. Nos últimos 4 anos, nada foi feito nesse sentido que a gente pudesse comemorar. Eu tenho uma impressão também, Milton, não sei se eu estou certo, mas acho que esse processo também é importante, porque com a pandemia a gente falou muito sobre a China como a fábrica do mundo, todo mundo indo buscar lá o que foi necessário durante esse período, e infelizmente ficou insustentável, porque não tinha produtos para todos. E aí esse movimento essa reversão, né, de você regionalmente, aí, mundo afora, trazer os seus polos de produção para que o mundo não dependa mais da China. Então, eu tenho essa impressão também, né, que com a energia renovável, esse processo de reversão fica mais facilitado, ou não? Tem certas horas, Mauro, que eu acho que a Natalina vai concordar comigo, a situação fica risível. Nós tivemos uma presidenta, né, que dizia que ia ensacar vento, né? O Bolsonaro, durante a campanha, dizia que, com os parques eólicos do Nordeste, nós íamos, como que diz, exportar energia. Talvez o Natalino saiba melhor do que eu como é que a gente consegue exportar energia, Natalino, para o mundo, né? Vai ter um cabo submarino? Como é que vai fazer? Né? Como é que nós vamos levar os elétrons do Brasil para a Europa? Quer dizer, é uma insanidade, e as pessoas falam, e o que é pior, né, eu não vejo na imprensa especializada ninguém fazendo contraponto. Discutem as outras coisas, mas, infelizmente, aceito e engole essas matérias e essas notícias como se fosse alguma coisa viável, né? Eu não sei se é o pior, ensacar vento ou exportar energia eólica para a Europa. Vou começar a soprar para lá. Natalino. A gente ri para não chorar, não é verdade? Mas esses dias, qualquer chuvinha que dá por aqui, falta luz, né? Falta energia elétrica. Então, é uma calamidade isso aí, né? E aí choveu muito, faltou energia elétrica aqui no meu pedacinho, e a única casa iluminada do bairro, de 200 casas, era minha.
Aí alguns vizinhos andaram comentando, será que é porque ele foi parlamentar, foi vereador, está sendo protegido, só está indo energia para ele? Aí eu falei, não, cara, rapaz, é porque eu botei energia fotovoltaica no telhado e tem uma bateria que dura 6 horas, até depois, apaga a luz, 6 horas depois a minha bateria segura a casa com energia. Então, faça igual na sua casa, né? Eu investi, viu, doutor Flávio? Viu, a minha filha também, viu, Natalina? Minha filha mora ali em Ibirapuera e também colocou... Então, é uma coisa que dá para você fazer, dá para você pagar com financiamento. É que não tem nenhum incentivo, nenhuma propaganda, nenhuma política pública governamental na atualidade que faça o cidadão pensar nisso, infelizmente. É verdade. Agora, não é? Precisou da guerra da Ucrânia, da invasão bestial que aquele louco daquele Putin fez na Ucrânia e está fazendo, para que o mundo acordasse da necessidade de se livrar um pouco do combustível fóssil, porque a Rússia tem aquele monopólio de gás lá e está fechando a torneirinha. Não, então aí o negócio avançou, está avançando. Isso é uma notícia boa, mas eu quero dizer, dentro de uma tragédia, de uma guerra, para que o mundo acordasse e desse mais velocidade ao processo de buscar energia renovável, em particular energia solar. Não é só solar, mas aqui no Brasil, Mauro, a coisa anda sem o governo. O governo, esses dias, queria fazer uma proposta de taxar o sol, cobrar uma taxa do uso do sol. Quer dizer, essa é a ajuda que o governo dá. Vamos cobrar o uso do sol. Fora isso, é a iniciativa privada. Eu conheço empresários do ramo fotovoltaico, do ramo da eólica, que estão com o pé na tábua, fazendo, e o Brasil, pelo que eu li esses dias, não sei se o Milton concorda comigo, a produção de energia fotovoltaica no Brasil já é o tamanho da produção de toda Itaipu. Isso é verdade, mas veja bem, é importante dizer, apesar do governo, porque não há, como você disse, nenhuma iniciativa, nenhuma ação do governo para favorecer. Aliás, vamos ser justos, a legislação brasileira ela é muito favorável a isso, mas é uma legislação que vem de governos anteriores, né? Nos últimos governos, nós não tivemos nenhum avanço, né? E aí, de novo, eu remeto àquela questão que eu destacava há pouco. Como é que você pode imaginar que essa macro-secretaria, né, sem técnicos que pudessem ou que possam nos ajudar, vai implementar um programa de energia renovável em São Paulo? Não fez nada nos últimos 4 anos e não vai fazer nada nos próximos 4 anos, Natalina, por falta de corpo técnico, por falta de pessoas que sejam capazes de pensar, né? Se você não prioriza, né? Eu dizia isso, Mauro, né? Quando eu conversava com o Dória, você acha que um indivíduo, um ministro da energia, um presidente de uma Petrobras, vai receber um garoto, né, que é um coordenador de energia de São Paulo, já oferecia dificuldades para receber o secretário, para receber um subsecretário, né? Quando ele bater na porta, ele vai ser atendido pelo 5º escalão, né? Os projetos nem sequer serão analisados. Isso é muito grave. Isso não é uma questão político e partidária, não é uma questão ideológica, é uma questão de consciência, de inteligência, de vivência numa área tão importante para o mundo como um todo. É isso. Doutor Bactéria, fala, Natalina. Não, já concluí. Então vamos lá. Doutor Bactéria, faltando 22 minutos para 1h, vamos falar sobre o seguinte. Uma das maiores ameaças à saúde global hoje, a resistência de micro-organismos aos antibióticos e venenos, coloca em risco a saúde humana e animal. O aumento de bactérias resistentes está diretamente relacionado ao uso excessivo e incorreto dos medicamentos e agrotóxicos. A ampliação do problema pode dificultar o tratamento de um número cada vez maior de doenças que podem se espalhar rapidamente. A resistência aos antibióticos pulou de 5% para 30% nos últimos 10 anos, alerta a Organização Mundial da Saúde. Dentro daquela ideia de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, doutor Bactéria, nós temos mais bactérias porque temos antibióticos ou temos mais antibióticos cada vez mais por conta das bactérias, dos micro-organismos? Não, nós temos mais bactérias, sem dúvida nenhuma, porque esse mundo é das bactérias, esse mundo aqui é dos germes, nós estamos passando por aqui.
Tá? O nosso corpo, por exemplo, 90% das nossas células são germes. 90%. Você vai partir do princípio que 75% da gente é água, não é? O que nós somos? Nós somos uma caixa d'água contaminada que anda. Né? Nós somos exatamente isso. Né? E o que acontece? Você volta para a parte da educação. Vamos ver o que acontece. Bom, primeiro, uma pessoa está com uma infecção, vai no médico. O médico fala assim, olha, você está com uma sinusite, eu vou te dar um antibiótico. Te dá um antibiótico para a pessoa vai para casa, tá lá, dá uma olhada na receita, está lá, 15 dias de antibiótico. Né? Aí tem que ter uma série de restrições, a bebida alcoólica, uma série de coisas, né, que tem que ter restrições. Aí a pessoa está no 12º dia, praticamente já vamos supor que não sinta mais nada. Ah, já sarei, não toma. Deixa os 3, 4 dias sem tomar. Mas, como todo brasileiro, o brasileiro gosta de guardar tranqueira. Então, ele não vai jogar fora aqueles 4, 5 comprimidinhos que não tomou. Não é? Então, ele já tomou uma subdosagem. Guarda aqueles 4, 5 comprimidinhos. O filho dela vai ter uma infecção, alguma coisa, ela fala assim, espera um pouquinho que tem um remédio bom aqui, que eu tomei e fez bom para a gente. Ela vai pegar o quê? Vai dar aqueles 3 ou 4 comprimidinhos de antibiótico que teve. Não é? Isso daqui, além de ela não ter tomado, vai dar bactérias resistentes que ela não tomou a dose que era indicada, ela vai estar fazendo o quê? Vai fazendo que seja também que sejam criados bactérias resistentes por filho dela, que quando ela for levar no médico, for dar esse antibiótico, não vai fazer efeito. Então, é assim que se criam. Né? Outra coisa também, já foi comprovada do trabalho, um trabalho muito bonito que eu vi, estava lendo, os efeitos de substâncias colocadas na natureza, já que eu estou falando da natureza aqui, né? Você sabe que agrotóxicos que são colocados na natureza, nas plantações, isso, por um efeito cruzado, ele pode dar para as bactérias também criar superbactérias resistentes a antibióticos por efeito cruzado. Então, pode dar também pelo próprio agrotóxico que foi colocado. Uma outra coisa também que infelizmente o pessoal faz está tendo problema, por exemplo, de salmonelose nas granjas. Né? Então, vamos colocar, olha a ideia, gente, colocar antibiótico que é para tratamento de escolha, é colocado na água de desidratação das aves. Né? Isso daqui fica na carne das aves. E a pessoa come, já começa também a ter bactérias resistentes. Então, nós estamos tendo aqui, gente, eu lembro quando era garoto, gente, muita gente pegava gonorreia, né? O pessoal vai lembrar disso. A gonorreia ia na farmácia, tomava antibiótico, no dia seguinte estava bem. Hoje em dia, nós temos gonococos resistentes a quase todos os antibióticos. Então, não é mais tão simples quando o pessoal falava. Então quando veio essa pandemia, eu fiz um curso antes, né? Um curso antes sobre superbactérias. Eu, não só eu, como todo o pessoal que trabalha nessa área de microbiologia, a gente já estava esperando um problema sério relacionado com a microbiologia. A gente não esperava que fosse o vírus, né? Claro. Não é? Mas a gente estava esperando, só que esse problema ele não sumiu. Não sumiu. Ainda está se esperando ainda, já está acontecendo, problemas sérios relacionados às superbactérias, que está batendo na nossa porta aqui. Desculpe, estava fechado aqui. Voltando à sua primeira explicação, doutor Bactéria, sobre aquela orientação do médico para um diagnóstico de sinusite. Você vai tomar lá uma semana, 10 dias ou 15 dias, conforme a prescrição lá do médico. A pessoa melhora, acha que tem que parar o remédio, larga ali, ela não está curada e ainda esse remédio vai ser usado inadequadamente por uma outra pessoa, numa automedicação também que não é correta. Enfim, uma série de problemas. Onde eu quero chegar? Temos um problema educacional aí. As pessoas imaginam, vou tomar um analgésico para dor de cabeça. Você toma um remédio para dor de cabeça, é um analgésico, e essa dor de cabeça vai passar. As pessoas não sabem a diferença entre um analgésico, um antibiótico, um anti-inflamatório, um antitérmico, enfim, tem uma infinidade de antes, né? Antes. Não, passa pelo banco escolar essa educação, né? Você falou, está super certo, né, gente? Que o pessoal fala muito hoje em dia contra a vacina, dos efeitos secundários que pode dar vacina. Gente, dá uma lidinha em qualquer remédio que você tem em casa, veja efeitos adversos. Ninguém vai tomar mais nada. Tá? Tem efeitos adversos que podem ter. Né? Mas aí tudo bem, o pessoal está escutando a gente aqui e fala, meu Deus, eu estou com 3 antibióticozinhos guardados aqui, né? Eu não vou tomar, não vou ninguém. Aí faz a pior coisa que pode acontecer. Joga o quê? Joga no lixo.
joga no lixo. Aí joga no lixo, esses antibióticos vão parar onde? No lixão. Não é? Se os catadores, se filho de catador não pegar e pensar que é balinha e tomar esse negócio, que é pior ainda, vai isso daqui, vai ser degradado, vai contaminar o quê? Lençol freático. Contamina o lençol freático, gente, o tratamento de água que é feito muito bem feito a nível de Sabesp, muito bem feito a nível de estações de tratamento. Quando chega para a gente, chega um laudo dizendo assim, água potável, segundo os parâmetros analisados, segundo os parâmetros fornecidos. Ninguém analisa se tem anticoncepcional, se tem antibiótico, e tudo isso daqui tem na água. Né? Pode ser uma dose pequena, só que cria o quê? Cria superbactérias também, isso aqui. Nataline, vamos orientar. Já que estamos falando de antibiótico aí no meio ambiente, nos lixões, nos lençóis, contaminando os lençóis, remédio vencido, antibiótico vencido, aliás, todo e qualquer remédio vencido ou em desuso, é na farmácia que se entrega. Existem várias redes que recebem esses medicamentos para a destinação correta do lixo. Exatamente. Muitas farmácias recebem, nem todas. Isso aí, os laboratórios farmacêuticos, dentro da política da logística reversa, deveriam se comprometer a recolher todo esse produto que eles põem na praça e vendem, inclusive, com um preço muito caro. Infelizmente, muitos laboratórios fogem dessa responsabilidade. Redes de farmácia têm recolhido, sim. E as unidades básicas de saúde de cada bairro, em São Paulo tem quase 500 unidades básicas de saúde, se você levar o seu saquinho de remédio que sobrou em casa, etc. e tal, lá, entrega, eles recebem e a prefeitura dá um destino mais correto do que esse que o doutor Bactéria falou, que é de botar no saco de lixo e mandar para o aterro para contaminar a natureza. Essa é a verdade. Então, Flávio, mais uma vez, temos políticas municipal, estadual, federal de resíduos sólidos para destinação correta do lixo, de todo e qualquer lixo, e são leis importantes, muito bem elaboradas, muito bem pensadas, e que, no fundo, a prática acaba não acontecendo por a logística reversa, de fato, não acontecer por quem deveria promover isso, que são as empresas. Veja bem, o Natalini foi muito feliz quando ele disse isso, né? A logística reversa é um processo, né, que no mundo inteiro é adotado e que compartilha a responsabilidade do produtor com o destino final do produto que ele colocou na praça. Então, quem faz linha branca recebe a linha branca de volta, quem faz computador recebe o computador de volta, quem faz o remédio tem que ter a responsabilidade de dar um destino final adequado. Por outro lado, nós temos aí, talvez 20, 30 milhões de toneladas de lixo por dia na capital, que continuam sendo colocados em lixões, sem nenhum tratamento adicional, contaminando os nossos lençóis freáticos, contaminando as pessoas e as populações que sobrevivem da manipulação e da separação inadequada desses materiais. E, infelizmente, as leis existem, mas elas continuam sendo postergadas. Ano após ano, o governo posterga, protela a implantação, o limite para que essas coisas possam acontecer. Eu acho um absurdo, que nós não tenhamos, por exemplo, em São Paulo, nenhuma usina para tratamento de lixo, para produção de energia, por exemplo, para produção de biogás. Temos alguma coisa, mas é muito incipiente. Sim. E você falou bem, não existe política nesse sentido, política governamental. O Natalini falou agora, você já viu alguma vez uma propaganda na televisão dizendo que você deveria pegar o remédio que você tem na sua casa, que venceu, que ultrapassou o prazo de vencimento, que você poderia ou deveria levar num posto de saúde mais próximo para que ele tenha uma destinação adequada? Você já ouviu alguma vez alguma propaganda na televisão dizendo quais são as redes de farmácia que recebem esses produtos de volta e dão a eles o destino adequado? Num país em que nós temos um presidente, ainda hoje, que é contra a vacina, e nós estamos vendo aí o recrudescimento e a volta de patologias que são deformantes, que são impactantes para a vida das pessoas, e nós não conseguimos convencer. Nós não temos, hoje nós temos um apagão na saúde, infelizmente. Não só na questão dos remédios, dos antibióticos, mas uma questão geral. Infelizmente,
nós vivemos um apagão na saúde do Brasil. Doutor Bactéria, você faz as suas campanhas, né, nas suas redes sociais e com um alcance para centenas de milhares de seguidores, né? Então, a gente está fazendo um trabalho, né, gente, voltado para treinamento desde 2000, que é ensinar as pessoas, sabe por quê? Eu estava na minha casa e falei assim, em vez de eu começar a cobrar, vou fazer minha parte. Então, vamos fazer isso. Entrei até no TikTok, mas eu não faço aquela dancinha de para cá para ver negócio, né? E o material que eu coloquei, gente, para mim foi uma surpresa muito grande. Eu estou há 3 meses no TikTok levando informação isso, e eu fui eleito um dos 10 vídeos do ano, né, no TikTok. Eu acho que isso daqui é importante para quem mexe com ciência, para quem mexe com informação. As pessoas estão começando a valorizar a informação. Então, gente, é só dar informação para a população. Dar informação que elas vão dar de retorno, vão fazer o que você está pedindo, né? Nós estamos aqui no Brasil, poxa, nós temos um marco de saneamento, por exemplo. Aqui no Brasil, o que acontece? Vamos dar uns dados para vocês aqui. Nós temos 220 milhões de pessoas no Brasil. 100 milhões de pessoas não têm esgoto tratado. Esgoto tratado quer dizer o quê? Eles jogam o cocô na rua. Né? E a natureza, o pessoal sabe muito bem que o que você joga na natureza, ela retorna para você. Se tu jogar um colchão no rio, no primeiro enchente, o colchão está na tua porta. Né? Então, você não tem o tratamento. Teve um marco de saneamento, mas até agora faz 3 anos e não foi feito ainda. Né? Televisão, você não vê informação, você não vê nada ensinando as pessoas a fazer. Né? Então, é fácil você culpar a população se você não dá para ela. Se você dá informação para a população, eu sou um exemplo disso daqui. Né? Que as pessoas veem, as pessoas escutam, as pessoas fazem, desde que elas tenham credibilidade na informação que é dada para elas. Daniel Matos, faltando 9 minutos para 13h, são 30 anos desde a Rio 92, marco na história das negociações globais, negociações ambientais globais. Embora o tsunami da agenda ESG, são as práticas de sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa, tenha facilitado o debate ambiental nas empresas, ainda há alguns mitos a serem quebrados para que possamos mitigar e até reverter os impactos do processo produtivo do último século. A cobrança da sociedade atual é para que as empresas internalizem seus custos e sejam responsáveis pelos impactos gerados por elas, seja pela demanda dos consumidores ou até pressão do mercado. Daniel, economia versus meio ambiente, ou seja, um contra o outro, um embate entre os dois polos, ou economia e meio ambiente, os dois caminhando juntos na mesma direção? Bom, é economia e meio ambiente, né? Juridicamente um pouco, a lei já prevê, né, o nosso Código do Meio Ambiente, ele já prevê que caso tenha uma empresa que tenha um desenvolvimento de atividade que ela gere poluição ou danos ao meio ambiente, ela seja penalizada, é chamado como poluente pagador, né? Então, se a gente pega essa norma legal, ela frisa que você tem que ter o desenvolvimento econômico, você pode ter ele, desde que você não degrade o meio ambiente, porque o meio ambiente é o que torna todos aqui hoje vivos e que permite que, eventualmente, a nova geração, as futuras gerações consigam desenvolver. Em relação a essa agenda da ESG, ela vem sido muito debatida nos últimos anos, porque existe uma pressão, né, do mercado em relação de que as empresas realizem a mesma atividade, só com medidas menos agressivas ao meio ambiente, de modo que você não tenha que realizar eventuais ajustes, porque, veja, você condenar um poluente pagador a indenizar é uma indenização de natureza financeira, às vezes alguma obrigação de fazer. Por que você atuar de forma repressiva quando você poderia ter uma participação das empresas em que elas possam exercer atividades delas já realizando medidas preventivas sem que o meio ambiente não passe por nenhuma degradação? E mundialmente vem tendo o comércio do crédito de carbono. Isso é algo que foi um hit aí no ano passado, mas eu acredito que a tendência é que isso cresça gradativamente pelos próximos anos, né? Tanto que a gente vê as montadoras, né, soltando anúncios de que a partir, se eu não me falha a memória, 2030, não haverá mais veículo automotor à base de combustível fóssil.
E precisa ter também, né, Daniel, um combate às empresas que fazem o greenwashing, né, que é essa denominação daqueles que se dizem defensores do meio ambiente, sustentáveis, e que têm uma agenda ambiental e social e não são nada disso, é por enganação. Então, na verdade, o comportamento tem que ser prático, né, de forma que haja uma atuação mais preventiva e que a gente não sofra dano direto ou indireto em relação do desenvolvimento da atividade econômica. Economia é importante? Mas o meio ambiente é muito mais importante porque preserva para todos. Pergunta aqui, Daniel, da Priscila Mendes, ela está no YouTube, ela quer saber, investir em ações ESG aumenta ou reduz o lucro? Então, essa é uma pergunta muito interessante. Existem alguns artigos de economia que falam, né, sobre se você roda um modelo, você não tem hoje uma correlação necessária a você investir. Agora, logicamente que existe um apelo maior, uma procura maior por empresas listadas, por exemplo, na Bolsa de Valores, que já seguem a cartilha do ESG. Essas sim tendem a ser demandadas. Existem alguns artigos que falam que no futuro elas vão tender a ser melhores, vai ter um retorno muito melhor do que uma empresa que não se você for analisar a longo prazo. Milton Flávio, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi com a gente, acompanhando o programa de hoje, sempre, aliás, né? Seu Jaime, obrigado pela presença aqui mais uma vez, perguntando. Ele quer saber o seguinte, Milton, o que a pesquisa estadual paulista poderá esperar do novo governo do Estado? Olha, eu acho que, para nossa sorte, né, vai esperar que ele cumpra aquilo que a Constituição determina, né, e repasse de forma adequada, sem nenhuma invenção, né, ou invencionice, os recursos que a FAPESP tem por direito constitucional e que fazem dessa instituição a maior fundação, a maior agência de financiamento e de incentivo à pesquisa do Brasil, respeitada mundialmente. A FAPESP, aí eu sou obrigado a reconhecer, né, que o governo Dória produziu efetivamente um aumento de ICMS e, com isso, né, como as nossas universidades que pesquisam e a FAPESP recebem percentuais desse ICMS, nós tivemos, nos últimos anos, momentos menos difíceis. Doutor Gilberto Natalini, a Daniela Neves, no Instagram, quer saber de que forma o poder público pode incentivar os chamados empregos verdes. Olha, os empregos verdes, eles estão... É uma coisa que veio para ficar, estão pegando no mundo inteiro, né? Quando se diz, às vezes, que uma ação ambiental vai abater a economia, vai diminuir o mercado, vai diminuir... Isso não é verdade. Se você tiver criatividade... Por exemplo, nós falamos aqui das fazendas fotovoltaicas, né? Ou das grandes implantações, das plantas solares. Nós falamos aqui, isso aí poderá gerar milhares de empregos, né? Na instalação desses equipamentos. Então, eu acho que o emprego verde é a proposta do futuro, do presente e do futuro. Nós não temos outra saída a não ser praticar a economia verde e abrir a porta para os empregos verdes. Não há outra saída. Doutor Bactéria, no Facebook, a Valéria Santos é a nossa audiência. Quais os principais cuidados, ela pergunta, que devemos ter para evitar contaminações nesse período de festas e férias? Eu já pensei na maionese do Natal aqui. Sem dúvida, né, gente? Primeiro, relacionado com maionese, você nunca fazer com ovos crus. Aquela receita da vovó tem que guardar para a vovó, tá, gente? Que atualmente, 1,50 ovos pode ter salmonela. Então, você não pode fazer maionese caseira. Se quiser fazer maionese caseira, fizer questão de fazer, então você tem no mercado, você tem ovos pasteurizados, você tem gema pasteurizada que você pode utilizar para fazer maionese. Preparando, eu indico você pegar uma travessa, colocar gelo e colocar a travessa da maionese sobre ela, fazer como se fosse uma cama de gelo, né? Os alimentos você tem que colocar, acabou de sair do forno, já coloca direto para servir, então deixar no forno quase até a hora de servir. Aí se sirva, pelo menos por 2 horas, e dessas 2 horas, dentro dessas 2 horas, levar para a geladeira, mesmo quente. Não existe aquela história de não pode colocar comida quente na geladeira que estraga a geladeira. Não estraga.
Não estraga. Então você coloca, só que tudo que você colocar na geladeira, coloca sempre descoberto. Nunca cubra nada que você coloca na geladeira. Né? Se deixa descoberto, você só pode cobrir depois de 2 horas. Né? E se for no dia seguinte, para reaproveitar, sempre tem no tender para reaproveitar aquela história toda, você colocar numa travessa, né? Colocar um pouco de água, né? No molho, e colocar numa alguma coisa que aqueça até começar a sair vapor. Né? Aí você dá para você ter uma festa muito legal sem convidar as bactérias no final. Daí esse problema de energia, eu fico imaginando, viu, Gilberto, Daniel, Flávio, você imagina se no Brasil a gente tivesse os mesmos problemas da Europa com o inverno europeu aqui. Com essa crise de energia que tal, o que seria da gente? É a garantia, né, doutor Bactéria, de que o soborô, né, o soborô do Natal, fique em condições para o dia seguinte. Sem dúvida, é uma coisa que também pode deixar. Eu particularmente, gosto bem de rabanada. Né? Só que a rabanada, por exemplo, você tem que pegar o quê? O segredo da rabanada é a grossura do pão. Então, nunca fazer uma grossura de pão acima do seu dedo polegar. Por quê? Se você colocar acima do seu dedo polegar, a temperatura de fritura não vai chegar até o centro. Então, pode ter uma salmonela que pode persistir. Então, fica uma semana com diarreia, vômito e febre. Né? E haja energia para aguentar isso tudo. O tempo terminou aqui, Bactéria, mas eu vou te perguntar muito rapidinho. As pessoas vão viajar, vão para a praia. É uma delícia, né? O camarãozinho frito ali na beira da praia, o porquinho, enfim. Quais são os cuidados, hein? Bem rapidinho. Bom, o alimento mais arriscado que você tem na praia é a raspadinha. É raspadinha porque o gelo que pode ser feito raspadinha, aqueles gelos grandes, não é obrigatório que seja feito com água potável, porque é gelo destinado à refrigeração. Então, esse ponto. O camarão, você tem que pegar um camarãozinho crus antes de fritar, puxar o rabinho dele, não pode sair fácil. Você tem que tirar a casquinha, a carne tem que ficar íntegra, senão você pode ter um risco muito grande. Né? E todos os cuidados de higiene que você pode ter, né, gente? Não tem perigo muito sério. 1h, 1 minuto, o tempo acabou, né, pessoal? Uma pena, a gente vai pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de segunda-feira. O agradecimento a todo mundo, valeu, gente, pela presença aqui. Doutor Gilberto Natalini, ex-vereador paulistano, médico, doutor Milton Flávio, médico também, assessor da presidência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, doutor Bactéria, o biomédico doutor Roberto Martins Figueiredo, e o Daniel Matos, economista, perito judicial e advogado especialista em direito tributário. Valeu, a gente se encontra em breve, e o agradecimento aqui em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, que é a realização da ABCom, na técnica da UTV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, pelos trabalhos de hoje. Apresentação, minha, Mauro Friesman, pauta e redação, Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, Alberto Luchetti na direção-geral da UTV, e você, espectador, você, internauta, a razão da nossa presença todos os dias. A gente volta a se falar amanhã, fazendo melhor do que hoje, hein? A partir do meio-dia, sempre ao vivo aqui pela UTV e também pelas redes sociais. Um abraço a todos, tchau, até lá.